Se você tivesse 1 milhão hoje, ou pensando na vida que você quer, será que geraria a renda suficiente para você, ó, vou pra praia, vou descansar, 1 milhãozinho, tô suave. Gosta de conteúdos como esse, conteúdo a respeito de dinheiro, organização financeira e investimentos? Eu te convido a clicar aqui e se inscrever no canal da Educa Meu Bolso. É sobre isso que nós falamos toda semana. Mas vamos lá, agora vamos falar do tão sonhado R$1 milhão e se é possível você viver com a renda que ele gera, pensando, claro, em uma preservação de patrimônio, né? Que 1 milhão ele não vai ser consumido de maneira rápida. Mas antes de tudo aqui, não existe uma resposta única, se dá ou se não dá, né? Se não é possível. Por quê? Depende do estilo de vida que você quer. Obviamente, com a pessoa que quer viver com 100 mil por mês, não precisamos nem fazer conta, que não vai ser suficiente. Uma pessoa que quer viver, vamos falar, anual, com valor de 400 mil por ano, não vai ser suficiente. Então daí, você já começa a tirar um norte. Pensar ao ano te dá um direcionamento sem ter que cogitar qual é o investimento que seria possível. Será que 1 milhão me gera de maneira perpétua 30% ao ano? Não, né? Óbvio que não. 20% ao ano, perpétuo? Também não, porque o maior investidor do mundo, pensando em valorização não só em renda, Warren Buffett, ao longo de décadas investindo, conseguiu um retorno aí ponderado, né, acumulado de 20% ao ano. Então tenha um norte como esse. Mas nós estamos em um momento excelente para fazer essa conta, porque excelente assim, né, para fazer essa conta, porque é um momento muito triste para o nosso país, um momento negativo, juros elevadíssimos, carga tributária torando todo mundo cansado de pagar impostos, inflação fazendo seu dinheiro valer menos também, impostos pegando de um lado. É uma situação bem negativa para a condição do país, mas para juros é um bom momento. Então por isso que eu falo que para pensar em quanto que 1 milhão pode render, é um momento interessante de você fazer essa conta, ok? Quais alternativas você poderia considerar? Vamos na mais segura que existe? Tesouro Selic ou um CDB de um banco, mas vamos no Tesouro Selic. Hoje, o Tesouro Selic estaria rendendo algo próximo a 14,75, especificamente hoje. Vamos arredondar para 15? 15% de 1 milhão. 150 mil, Thiago. Vai ter imposto de renda, que começa com 22,5 para o governinho lá, o desgoverno, pegar mais dinheiro nosso e chega no mínimo a 15% depois de 2 anos. Considerando o melhor cenário, que seria 15% de imposto de renda, é um retorno de 12,75 mais ou menos. Então você teria algo em torno de 125, 127 mil reais por ano, né? Então se você for pegar isso, vamos colocar 125 mil, dividido por 12, teria 10 mil por mês de renda. É suficiente para você? Se for, ok, você vive de renda no investimento mais seguro. Atenção, atenção e muito cuidado. A Selic é quem dita, a taxa Selic é quem dita quanto que o título público Tesouro Selic vai te pagar anualmente. Inclusive, se a taxa Selic mudar ao longo do ano, o Tesouro Selic vai render aquele valor a partir dali. O que a taxa de antes valeu para antes e a taxa de agora vale para depois. É como se fosse uma média, tá? Entende assim. A Selic está 10, Tesouro Selic vai estar rendendo 10, até aqui. Daqui para frente está 15, vai render 15. Então você tem essa média daí. Qual que é o risco então? Se a taxa Selic cair, por exemplo, para 10, quanto que o seu retorno vai ser anual agora? 100 mil. 100 mil dividido por 12, uns 8 mil aí mais ou menos. Então, se você for pegar agora, você não tem mais aqueles 10 mil que você tinha. Tem 8.300. Dá para viver ainda? Então, este é o risco. É o risco, vamos chamar, né, do custo do capital. É o custo do dinheiro de perder valor com o tempo. Mas é a primeira alternativa para você entender. Se você juntou um patrimônio muito elevado, que geraria no investimento mais seguro que existe um valor muito maior do que você precisa, poderia considerar sim. Continuando nos títulos públicos, que são os investimentos mais seguros que existem em termos de risco de crédito. Em termos de risco de crédito. Por quê? Porque em termos de risco de volatilidade, esses que eu vou falar aqui agora não são tão seguros, né? Que é o risco de mercado. Tirando o Tesouro Selic, ele é o mais seguro em tudo, né? Risco de crédito, porque o governo tem que quebrar, e volatilidade, zero ali também. Mas o título público, como por exemplo o Tesouro IPCA+, o Renda+, teria uma funcionalidade diferente, o Renda+, mas enfim, eles pagam uma taxa muito boa, IPCA mais 7, historicamente falando. Esses 7 iriam te gerar renda, mas o IPCA, Thiago, eles vão corrigir 1 milhão. E inclusive, outro risco do Selic. Se você utilizar todos os juros,
daqui uns 5 anos, você vai perceber que aqueles, mesmo se manter 15%, mesmo que se manter 15%, para reduzir o risco de o Tesouro Selic está rendendo menos, você está usando todo ano os 125 mil ali por ano que você tinha, 125, 127. E não corrige esse 1 milhão aqui, ele vai valer 1 milhão, continua valendo 1 milhão. Você vai perceber que em 5 anos, 10 anos, o carro que antes você comprava com 125 mil, agora vai custar 180. O apartamento que antes era 300, 500 mil, agora vai custar 500, 750. Então você nem deveria viver com todos os juros do Tesouro Selic. Mas voltando no IPCA+, ele, por ser um título público, né, que o risco de crédito é baixíssimo, por mais que a volatilidade é absurda, ele vai te pagar esses 7% aqui, ok? Em forma de cupons semestrais. Teria que ter um jogo de cintura aí também para se organizar. Vamos supor que ele vai te pagar 6%. 6%. Então 1 milhão vai render 60 mil no ano. Pago em 2 vezes. Só que também tem imposto de renda. Então não iria pagar nem isso. Você teria que viver com menos que 5 mil por mês. Seria suficiente? Se não for, não serve também. Vai fazendo a mescla aí. Outra forma, ainda na renda fixa, você pode ir para emissões bancárias. Tem algumas emissões bancárias que vão pagar juros mensais e etc. Mas volta ali no Selic, né? Se for uma coisa, um percentual do CDI, o CDI pode cair. Se for pré-fixado, aí você tem os juros inteiros. Cuidado para não viver com todos os juros. Por quê? Porque você não está corrigindo a inflação. Outra alternativa, crédito privado. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Não tem o FGC, né? O queridinho, o famoso Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, não são todas as emissões bancárias que têm o FGC, ok? CDB, LCI, LCA tem, mas não são todas. Letras financeiras mesmo não tem. Mas vamos lá. O crédito privado, justamente por ter um risco de crédito muito maior do que uma emissão bancária e muito maior do que um título público, abre um parênteses aqui. É óbvio que não são todas as empresas que têm um risco de crédito maior do que o do banco. Uma Petrobras, uma Vale, uma JBS tem um risco muito menor de quebrar do que um banco médio, do que até um banco grande às vezes, ok? Mas, como regra geral, crédito privado é mais fácil quebrar as empresas quebram, não paga o banco quebra, e o governo, se for para quebrar, em última instância, ele vai emitir a própria moeda, tá? Justamente por essa percepção de risco maior, as empresas têm que te dar mais juros, têm que te pagar mais, senão você empresta para o banco. Assim como o banco tem que pagar mais que o governo, senão você empresta para o governo. Geralmente você consegue encontrar, aí tem que avaliar o crédito, é complicado, é uma análise complicada, mas é importante você saber. Se lá no título público você encontra IPCA mais 7 com imposto de renda, facilmente nesse mesmo momento você encontra crédito privado, IPCA mais 7, 8, 10, até 12, isento de imposto de renda. Se no título público você vai pegar um pré-fixado de 14, 12, 13, 14, 15, com imposto de renda, no crédito privado você vai encontrar 12, 13, 14, 15 isento de imposto de renda. Então você tem que avaliar essa relação de risco-retorno, ok? No crédito privado, se você quer priorizar a máxima utilização dos juros, você teria que dar preferência para o pré-fixado, porque ele paga os juros inteiros na conta, e até então, né, o percentual do CDI, como um CRI de 120%, 110% do CDI e assim por diante. O IPCA+, e o CDI+, uma parte corrige o principal e a parte pré desse indexador, né, CDI mais 2, IPCA mais 5. Essa parte pré aqui paga em juros e o restante corrige o principal. Indo para a bolsa agora, para renda variável, fundos imobiliários. Você pode considerar uma carteira diversificada entre 8% a 10%, eu acho que está plausível, de dividendo, pagando, isentos de imposto de renda. Mensalmente, corriqueiramente tem mensalmente. Ações, uma carteira diversificada focada em juros, eu acredito que você possa considerar de 6 a 8, 7, 8, 9, um pouco a menos, eu acredito, que os fundos imobiliários. Então, se você vai encontrar fundos pagando ali até 10, bons fundos, tá pegando bons fundos, 10% de dividendo, 8%, ações consideram um pouco menos. Outra diferença entre os dois, as ações vão ter uma previsibilidade de pagamento menor do que os fundos imobiliários. Pode ser que você pegue uma ação que sempre pagou e tal, mas conceitualmente é menor, ok? Então são algumas formas de você entender se com o seu primeiro milhão você consegue viver de renda. Para isso você tem que entender
o seu orçamento, o seu estilo de vida e assim por diante. E claro, investir de uma maneira adequada. Tem outra característica, um outro tipo de investimento, que são fundos de investimentos com prazos fechados e que investem em CRIs, em CRAs, em crédito privado. Eles são boas alternativas também, tem que ficar atento novamente ao risco de crédito, mas existem fundos que, por exemplo, vão te pagar CDI mais 2, só que tudo. Vão te pagar IPCA mais 10, mais 12 e paga tudo na conta. Alguns corrigem o principal, vai da sua necessidade. Tem outros fundos que pagam 15, 12, 13% pré-fixados, isento com pagamentos mensais e data definida. É um tipo de fundo também que pode atender bastante as pessoas que estão focadas em renda. Agora me conta, R$1 milhão com essas características ali de 120 por ano, 60, 90, seria suficiente para você viver de renda? Pensando, claro, na correção do capital e uns juros, né, de maneira praticamente perpétua aí ao longo dos anos. E claro, se você tem esse R$1 milhão aí e não está conseguindo investi-lo, não tem segurança, confiança para investir de uma maneira que vai te gerar o máximo de renda possível, investir de uma forma que você mantenha o seu poder de compra e te gere renda, ou até se você ainda não está nessa fase de usufruir da renda, você pode continuar nessa construção de patrimônio, eu consigo te ajudar a investir melhor esse seu suado, né, patrimônio que você acumulou. Eu sou assessor de investimentos, planejador financeiro, CFP e especialista em investimentos pela Ambima também, e eu tenho um escritório de investimentos, eu tenho uma equipe de assessores que trabalham para mim. Nós atendemos a partir de R$100 mil aqui disponível para investir, não é seu carro, sua casa. Quer conhecer a nossa assessoria personalizada, como que nós vamos entender o seu contexto de vida para te instruir como investir da maneira mais adequada para você? Link na descrição desse vídeo, deixa eu te conhecer um pouco melhor, aí eu entro em contato com você, ok? Gostou desse vídeo, gerei algum valor na sua vida? Clica aqui, se inscreve e continua acompanhando nosso conteúdo. E claro, deixa o like para que ele chegue a mais pessoas também.